Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal de tecnologia Delphi to Delphi. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre controle de versão. Já teve uma primeira videoaula aí falando sobre, fazendo um overview, né, sobre todas as funcionalidades aí do Borland Start Team, tá? Que é uma das ferramentas que eu utilizo aí para fazer o controle de versão, não só de código-fonte das minhas aplicações, mas também de arquivos de modo geral, tá? Então a gente viu um pouquinho no overview como fazer isso, como utilizar a ferramenta, e a gente vai ver agora parte a parte como utilizar isso no dia a dia, tá? Então hoje a gente vai ver rapidamente como criar um projeto, como colocar um projeto dentro do Start Team, como fazer o check-in, check-out, retornar uma versão anterior de um determinado arquivo, né? E assim por diante. Então vamos ver rapidinho como é que isso funciona, para que fique mais fácil a gente ver isso no dia a dia, tá? Então vamos lá. Eu estou aqui, desculpa, eu estou aqui com uma versão do Start Team instalada numa VM, tá? Num VMware. Isso eu já mostrei também no overview. Então eu uso aqui o Start Team Server 2005. E como client a versão 2008, tá? Então, já para começar, a gente vai ver aqui, eu já tenho criado uma conta só para aula, mas eu vou excluir essa conta e mostrar aqui para vocês como fazer a criação dessa conta, tá? Deixa eu só logar como administrador aqui. Tá aqui, eu loguei como administrador. Em User Manager, eu tenho todos os meus usuários aqui, que são na verdade os programadores que vão participar aí, né, os developers, né, que participam do projeto. Então, eu posso, por exemplo, clicar com o direito, vou deletar esse account, tá, essa conta, criar uma nova conta, só para que vocês vejam que eu tenho todas as informações do meu developer, né, da pessoa que vai utilizar. Então, vou criar como aula, tá? Isso aqui é o que aparece na hora que eu loco um arquivo, né, na hora que eu bloqueio um arquivo para utilização. Então esse é o nome da pessoa que vai aparecer lá. O logon é o que ela vai utilizar para se logar no Start Team. Vou colocar aqui como admin a senha. Ok. Os policies, né, a política, eu não estou dando nenhuma política, nenhuma restrição. Então access not restricted, né, e ele é membro de todos os usuários, ok? Então aqui já acabou a minha configuração. Depois a gente vai ver uma videoaula aí falando um pouquinho mais sobre o servidor, como configura o servidor, como faz a instalação e assim por diante. Então isso aqui, por enquanto, é só o que eu vou ver, tá? Então vamos direto aqui pro que é interessante. Eu vou abrir a minha versão client do Start Team. Eu já estou com o Delphi aqui aberto. Estou com a versão Delphi XZ. Vou criar um novo projeto chamado aula. Esse projeto eu vou criar uma pasta dentro da minha raiz aqui no meu HD de arquivos, né? Vou criar uma pasta chamada projetos, só para que vocês verifiquem como é que é feita o controle, né? Como é que é feito o controle dos arquivos, né? Dentro de um determinado projeto, tá? E aqui eu vou criar uma pasta chamada aula 1, ok? Então a pasta está vazia. Dentro do meu Start Team, eu vou me logar aqui como aula. Ele já logou aqui como ASR Santos, que é o meu usuário antigo. Vou dar um logon S, colocar aqui como aula, admin, ok. Logou como aula, tá? Eu não tenho o projeto aqui, a pastinha projetos. Então o que eu tenho que fazer antes? Em vez de eu clicar aqui em Open, tá? Eu vou clicar em New Project. Então eu vou fazer isso aqui somente na hora que eu precisar criar o meu projeto, tá? Então o projeto chamará Projetos, né? Controle da pasta projetos. Ponto, tá? Na verdade eu poderia ter uma pasta para cada projeto, eu poderia ter criar um projeto chamado Meus Projetos, ou projeto específico, né? Sei lá, loja de informática, projeto chamado programa de contabilidade, enfim, né? Fica a seu critério, tá?
No meu caso, eu sempre utilizo uma pasta de projetos. Dentro da pasta de projetos, eu crio uma pasta para cada projeto que eu trabalho, né? Para cada software, para cada sistema que eu vendo, tá? Então aqui, eu vou dizer qual que é a pasta que eu vou utilizar para fazer o controle dentro do StarTeam. Então, Data Files, Projetos. Ok. Então, tudo que tiver dentro da pasta Projetos será feito o controle de versão. Vai criar aqui para mim projetos, aula 1. A gente não tem nenhum arquivo. Tá? E aí, nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, salvar o meu projeto no Delphi. Tá? Eu não preciso, eu não utilizo o StarTeam somente para o Delphi. Eu posso utilizar para qualquer outra ferramenta. Tá? Um Visual Studio, um Java, qualquer outro produto, aí, qualquer outro software que vocês utilizem para desenvolvimento pode ser utilizado com o StarTeam sem problema nenhum, tá? Só para a gente ter uma ideia. Então, vou aqui em meu computador, Data Files, Projetos, aula 1. A minha Unity principal vou chamar como F principal. E o projeto vou chamar de aula, ok? Perfeito. O que é mais importante de eu fazer nesse momento agora? Fazer a inclusão desses arquivos dentro do servidor. Aqui, ó, eu dei um F5. O que o StarTeam está me falando? Que existem 6 arquivos em Not in View. O que é isso? Not in View significa que esses arquivos ainda não estão no repositório de dados, né, do meu StarTeam. Então, ainda não estão lá no servidor. O que eu preciso fazer agora? Eu vou clicar aqui, selecionar todos, clicar em Add Files e adicionar esses arquivos. Poderia também selecionar aqui, minimizar, clicar com o direito, Add Files, enfim, é a mesma coisa. Inclusão de projetos. Ok? Inclusão de projeto. Eu vou dar um OK. Ele deu um F5. Eu vou dar um F5 e ele mostrou aqui como current. Ou seja, a versão que está na minha máquina de desenvolvedor é a mesma versão que está no servidor. Tá? É simples assim. Então eu tenho aqui o meu computador de teste, né? Os arquivos que estão nessa minha pasta aqui são exatamente os mesmos que estão lá no servidor, no StarTeam, dentro da minha VM, tá? Dentro aqui do meu VM. Ok? É isso aqui. Então vamos lá, vamos fazer de conta agora que eu acabei de chegar na empresa, eu preciso fazer a alteração dessa primeira tela aqui no meu sistema, tá? Então como é que eu vou fazer? Qual que é o procedimento correto, Adriano? Bom, eu tenho duas formas de trabalho. Como eu já tenho os arquivos na minha pasta, na mesma versão que estão no servidor, eu posso muito bem abrir o Delphi e começar a trabalhar, tá? Mas não é o ideal. O ideal é que você faça um checkout, tá? Para que isso depois possa entrar em auditoria, né? Para que você possa ter um controle mais efetivo, né? Mais eficaz desse arquivo. Então, o que eu vou fazer? Quem que eu vou precisar mexer agora, Adriano? Eu vou precisar mexer no F principal. Então, eu vou dar um checkout. Nesse momento, eu já loco o arquivo. Então, eu vou colocar como exclusivo. Somente eu vou ter acesso a esse arquivo nesse momento. Tá? Eu vou dar um OK. O que vai acontecer? Ele colocou meu nominho aqui. F5. Tá? Qualquer outro programador da equipe que entrar falou assim, pô, vou alterar lá o F principal, né? Vou colocar um botão novo lá. Opa, não posso porque tem um cara utilizando já. Isso é importante vocês fazerem, tá? Isso é bem interessante, porque aí todas as pessoas conseguem ver quais os arquivos e quem está utilizando esses arquivos, tá? Quais os arquivos que estão locados aí em andamento, em processo de desenvolvimento por algum outro programador, ok? Então vamos lá. Já fiz o checkout, vou entrar aqui no Delphi, vou colocar aqui um memo, tá? Algo bem simples. Vou colocar um botão. Vou alterar esse botão aqui para o caption dele para OK. E vou tirar aqui em lines, vou tirar a palavra memo 1 do meu memo, ok? Vou dar um salvar. O que vai acontecer para mim? StarTeam, F5. Olha só, modified.
Então significa que o Adriano Santos aqui já modificou o arquivo, ok? Ele está mostrando modified porque a versão que está no meu computador é diferente da versão que está lá no servidor, certo? Então foi modificado por mim. Bom, qual que é o procedimento correto agora? Terminei a alteração do arquivo, né? Eu como programador eu tenho que dar um check-in, botão direito check-in. Coloco aqui uma alteração, tá? Um comentário, alteração, aliás, inclusão do botão OK e do memo 1, ok? Marco como unlocked, tá? Ok. Ele desmarcou aqui o unlocked, mostrou como current. Se eu der um F5, ele some com modified, porque eu não tenho mais nenhum arquivo em modificação, certo? O que aconteceu com esses arquivos? Eles subiram, tá, para o servidor. Se eu for aqui em History, eu vou ter duas versões desses arquivos. A versão 1 que foi utilizada para inclusão dentro do meu projeto, dentro do servidor, e a versão 2 que houve aqui uma pequena alteração. Como é que eu vejo qual que é a alteração que houve? Eu pego a versão mais antiga, tá? Essa é a versão mais nova, né? Eu pego a versão mais antiga, clico com o direito, Compare Contents, e a gente consegue verificar aqui as modificações que foram feitas. Então tá aqui, ó. Foi modificado nessa linha a inclusão, né? Foi incluída a Unity STD Controls e foi incluído aqui um memo 1 e um botão 1, ok? Vamos fazer mais uma alteraçãozinha aqui para finalizar a nossa alteração. Aliás, a nossa aula. Eu vou dar um novo checkout. Ok. Tá? Não vou colocar exclusivo aqui. Ok. F5 novamente. Vou entrar no Delphi. Vou aqui colocar um show message. Aula de starting. Certo? Salvar. Entro no starting. O que vai acontecer? Tá aí, ó, modificado. Foi modificado o arquivo. Certo? Ainda não aparece no history porque eu não dei o check-in ainda, né? Então, se eu der o check-in agora nesse momento, inclusão de show message. Desmarco, ok, F5, tá aqui, versão current. Vou lá no history, já tem uma terceira versão, tá? Ok? Vamos novamente olhar aqui as alterações. Contents. Olha lá. Já tem algumas modificações no código-fonte dessa aplicação, tá? Versão 3 é a versão atual, não tem diferença, ok? Tudo bem, né? Tranquilo. Bom, eu vou fazer uma outra alteração aqui, que aí eu não vou alterar o código-fonte, mas eu vou compilar a minha versão. Então eu vou dar um build aqui. Done terminou. O que vai acontecer agora no meu projeto? Eu vou aqui entrar na pasta aula 1. Ele criou para mim aqui uma pasta debug, Win32, os arquivos, certo? Será que isso aconteceu também no Start Team? Vamos ver. F5, até aqui não aconteceu nada de interessante, tá? Mas se a gente utilizar aqui no folder tree, Show Not in View Folders, ele vai mostrar para mim todas as pastas que foram criadas e que ainda não existem no servidor. Então a gente nota aqui que já tem umas pastinhas aqui fantasma, tá? Que são as pastas que foram criadas pelo Delphi. Olha só, a History, né? O Debug, o Win32. E dentro do Win32 eu tenho dois arquivos, tá? Então nesse momento o que eu posso fazer? Os arquivos, ele está em fantasma aqui, parece fantasminha, né? Porque existe a pasta no meu computador, mas não existe no servidor. Como é que eu faço para criar? Simples, direito na pasta, direito, Add to View, ok, direito. Aí aqui como eu tenho uma subpasta, eu posso dar direto na primeira pasta, tá? Add to View. Só que ele não fez o que eu queria, né? Porque na verdade eu teria que dar um checkout do arquivo, tá? Se eu der um checkout aqui desses arquivos, um check-in desses arquivos aqui,
ele cria para mim automaticamente as pastas superiores, tá? Mas tudo bem, sem problemas. Então vou dar um checkout aqui só para mostrar. O check-in, add files, ok. Então tá aí, ó. F5, ele tem todos os arquivos da minha pasta. Dessa pasta aula 1 estão todos como current, da pasta history estão todos como not in view. Esses caras eu não preciso colocar lá porque são arquivos de backup, né? A gente já conhece. Mas debug e o Win32 seria interessante eu ter lá, tá? Exceto DCU, né? DCU não é tão importante, ok? Enfim. Então até aqui a gente viu como fazer o trabalho, aí, trabalhar de forma tranquila no dia a dia, fazendo check-in, check-out da nossa versão, ok? Eu vou encerrar essa videoaula por aqui. E nas próximas videoaulas a gente vai ver aqui um pouquinho mais de starting, um pouquinho mais de controle de versão no dia a dia, ok? Muito obrigado e até a próxima videoaula, pessoal. Até mais.